Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse-lhe: Ó tu de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31. Há apenas uma palavra no original para a frase ó tu de pequena fé. O Senhor Jesus virtualmente chama Pedro pelo nome de pequena fé, em uma única palavra no original. Eu não suponho que Pedro jamais tenha imaginado que esse nome se aplicasse a ele. Possivelmente, ele havia pensado em seu coração que sua fé era forte, até mesmo uma fé de profunda certeza. Quando tão recentemente havia visto seu mestre alimentar as multidões com alguns pães e peixes, e havia ajudado a recolher 12 cestos de sobras. Ele sentiu que sua fé era capaz de qualquer coisa. Aquele que poderia alimentar tantos com tão pouco, poderia realizar qualquer tipo de maravilha. E como Pedro, corajoso e honesto, poderia pensar em duvidar do seu Senhor? Ó irmãos, nós não nos conhecemos. Imaginamos que somos ricos e aumentados em bens. E eis que, no momento da aprovação, descobrimos que estamos nus, pobres e miseráveis. Aqueles que são fortes na fé, em seu próprio julgamento, podem logo se encontrar em circunstâncias em que sua confiança será gravemente abalada. Nem tudo o que reluz é ouro, nem toda a fé que fala com coragem é verdadeira. Pedro é forte na fé a bordo do barco, forte na fé até mesmo enquanto caminha sobre as águas. Mas aquele sopro inesperado de vento que veio uivando das montanhas o surpreendeu, o fez vacilar e fez sua fé vacilar. Então as águas cederam sob seus pés e, ao começar a afundar, ele descobriu sua própria fraqueza, tendo sua descoberta confirmada pelo veredicto do seu Senhor, que o chamou de pequena fé. Que ninguém pense de si mesmo além de sua própria experiência. A experiência é a verdadeira medida, e aquele que se vangloria de uma fé não testada está inflado de vaidade. Não estenda o braço além da manga, para que não seja congelado. Aquele que se glorifica a si mesmo se engana. Não é fácil suportar a humilhação que deve seguir o colapso de uma confiança não testada. Esteja certo, irmãos, de que entre aqui e o céu precisaremos de cada grama de fé que temos e que, sempre que nos sentirmos muito seguros de nossa própria força, estaremos nos assegurando da fragilidade em si mesma. A autoconfiança é apenas a espuma no topo da taça, não é o suco puro da videira da verdade. Quando o homem começa a se sentir seguro em si mesmo, ele buscará a tentação, se aventurará temerariamente em experimentos desnecessários e, no final, precisará clamar em acentos lamentáveis: Senhor, salva-me. Aprenda então, no limiar do texto, que não somos tão fortes quanto pensamos que somos e que, quando estamos mais valentes e audaciosos, podemos não estar tão distantes do medo e do tremor quanto imaginamos. Ai, que a incredulidade possa manchar até mesmo a fé de Pedro. Que aquele que pensa que pode caminhar sobre as ondas, tome cuidado para não afundar sob elas. No caráter de Pedro havia uma singular mistura de força e fraqueza. Ele alcançava a excelência e afundava na pequenez. No entanto, por que eu deveria falar disso como singular, já que nós mesmos somos feitos de materiais semelhantes? Em nós também se mistura o ferro e o bronze. Os melhores dos homens são homens no melhor sentido. Uma vez que a velha natureza permanece, e embora a nova natureza nasça em nós, há em nossa alma um conflito entre santidade e pecado, fé e incredulidade, força e fraqueza.
Caminhamos sobre as águas como nosso Senhor e logo afundamos como o duvidoso Pedro. O homem cristão muitas vezes é um mistério para si mesmo e, portanto, não é de admirar que seja um mistério para outras pessoas. Observe como Pedro fala. Ele exclama: Senhor, se és tu. Uma fala que, se não é censurável, de forma alguma é louvável. Após seu Senhor ter dito: sou eu. Ouça-o novamente: manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aqui está a coragem quase se transformando em imprudência. Mas há uma medida de deferência obediente, pois ele não tentará ir a menos que seja ordenado por seu mestre. Ele arriscará sua vida se tiver a permissão de seu Senhor. Que qualidades diversas se encontram no mesmo homem. Ele propõe uma aventura imprudente e desnecessária, e ainda é prudente o suficiente para pedir permissão ao seu mestre. Veja-o caminhando sobre as ondas e admire a força de sua fé. Você poderia fazer isso? Logo o veja afundando, porque um vento impetuoso soprou sobre seu rosto. Você se surpreende com a incredulidade dele? Você teria feito muito melhor? Aquele que se conhece sabe que a dúvida persegue os calcanhares da confiança. O cananeu da desconfiança ainda está na terra e se manifesta sempre e logo em momentos inesperados. Onde as mais belas flores da fé, da esperança e da alegria florescem, as serpentes mais mortais da desconfiança e suspeita ainda podem estar escondidas. Abraão, o pai dos crentes, pecou 2 vezes por desconfiança, quando não reconheceu que Sara era sua esposa. A mistura de fé e incredulidade de Pedro não pode ser justificada, nem pode ser usada como desculpa para nós mesmos. Vamos falar disso como um fato, mas não como um exemplo, pois foi uma coisa imprópria e irracional. Pedro não pôde responder à pergunta do Senhor: por que duvidaste? Sua dúvida foi sem fundamento ou razão. Se ele acredita de alguma forma, por que duvida? A incredulidade que torna a fé pequena deve ser confessada como pecado e lamentada como mal. Seria errado considerá-la como mera fraqueza e inventar desculpas para ela. A verdade é que o cristão não tem motivos para duvidar de seu Senhor. Todo o curso da maneira de lidar do Senhor está calculado para inspirar confiança. Ele não fez nada para criar suspeitas do seu amor, verdade ou poder. Se nunca duvidarmos, até termos motivo para duvidar, o que Deus nunca dará, nossa vida será rica em fé. É sobre a pequena fé, seus defeitos e irracionalidade que esse texto fala conosco. Que Deus sempre conceda que toda a família da pequena fé seja ajudada a ter uma confiança mais forte. Que o Espírito Santo sempre abençoe sua palavra e capacite muitas Rutes a recolherem e ficarem com as mãos cheias desse trigo precioso que são deixados de propósito para os fracos que colhem nesses campos. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
me